O que acontece quando uma pessoa pode fazer todo tipo de burrada e não arcar com as consequências disso? Bom, obviamente você vai ver irresponsabilidade em níveis astronômicos. Isso vale para pessoas e isso igualmente vale para governos e, no caso do vídeo hoje, para prefeituras que gastam muito e quebram. Porque caso você não saiba duas coisas. Primeiro, caso você não saiba, prefeituras pelo Brasil inteiro estão falidas, porque gastaram que nem uns desgraçados. Cresce despesa com o pessoal, contrata uma galera, compra, volta pra caramba, faz programa pra todo lado. Ah, vai dar tudo bom aí. Aí vem uma crise econômica no Brasil que ninguém viu, exceto a galera de escola austríaca de economia, que tá avisando isso desde o dia 1, basicamente falando vai dar ruim, e daí deu. Aí veio a crise e falou, olha só, né, aparentemente crescer o meu gasto muito acima da receita é uma ideia. Quem diria? Então agora quem que vai pagar essa conta aqui? Quem que vai? Ou é você aí, você é pagador de imposto, né? Olha só, toma um boleto aí pra você, se ferrou, maluco. Ah, não gostou? Dane-se, cara, você vai pagar. Caso você não sabia isso tá acontecendo, e caso você não sabia também, existe uma coisa no Brasil chamada Lei de Responsabilidade Fiscal. O que ela diz? Não entrando muito nos detalhezinhos, porque honestamente ninguém liga, ela estabelece limites de o que você pode gastar pra evitar que o cara torre que nem um louco no crack e vai à falência que nem um cracudo louco. E ela estabelece limites, ó, você não pode gastar mais do que tantos por cento do faturamento da cidade com pessoal, você não pode fazer isso aqui, você não pode fazer esse tipo de operação, você não pode fazer isso aqui. Por quê? Porque se eu deixar você fazer, você vai gastar que nem um imbecil, falir e passar a conta ou para os moradores da cidade ou para o Brasil inteiro quando o governo federal tiver que intervir aí e salvar essa tua bunda besta que não consegue parar de segurar, não consegue parar de passar o cartão em qualquer coisa bonitinha que vê pela frente ou qualquer voto que você olha e pensa assim, vou comprar ele. Você precisa colocar esses limites no cara. E agora essa lei está sendo flexibilizada. Qual que é? Flexibilizada também, na verdade o termo mais correto seria assim, dando uma arregada num nível muito maneiro. O que aconteceu? Municípios começaram a gastar muito, certo? Porque o quê? O que acontece? É assim que funciona a política. Você faz alguma coisa, manda um boleto para outro, se dá certo, você diz que foi você, se dá errado, você culpa outro cara. E o que acontece é que não importa o que aconteça, você não vai arcar com as consequências do que der errado. Você não vai se ferrar. Essa foi uma das coisas que fez eu sacar... quando era assim, nada, né? Começou a me jogar para liberalismo e eventualmente para libertarianismo, que eu percebi assim, quando você tem um Estado, você tem todos os incentivos errados. O que acontece? Bom, se a cidade falir, o prefeito vai se ferrar? Ele vai... Tá, digamos, né, que a lei seja cumprida, ele vai ser empichado. Ele vai pagar? Ele vai perder a casa dele? Vai perder o carro dele? Ele vai ficar com dívida? Vão atrás dos bens dele? Não vai. Os vereadores que votaram a favor para expandir essas despesas, explodir a porcaria toda, vão pagar? Não vão. Alguém vai realmente, mas realmente mesmo tomar no rabo? Não. No máximo alguém vai ser assim, você vai perder o mandato. Aí o cara vai ter que ficar em casa. Aí vai ter que, sei lá, se eleger pra outra coisa. Uau. Não, mas ele perderia os direitos políticos. A gente viu que não é bem isso que acontece com a Dilma. Mas digamos, tá... Vai se ferrar mesmo? Digamos que toda lei se cumpra. Não. E você vê isso não só no caso de prefeitos, vereadores, mas você vê isso em todos os níveis do Estado. Se o cara errar, a conta é dele ou a conta é minha? A conta é minha. Então por que ele faria as coisas direito? Me dá um motivo. Não tem. O cara não tem o dele na reta, não tem a pele dele no jogo, então você incentiva a irresponsabilidade. A lei da responsabilidade fiscal está sendo flexibilizada para dizer assim, olha, os municípios gastaram pra caramba, né? Expandiram gastos, contrataram uma galera, aí veio a crise econômica, então aí agora vocês estão estourados, porque vocês não pensaram nisso, olha só, né? O gestor, né, supostamente, né, vamos pegar assim, botar o chapéu estatista um pouquinho, o gestor da cidade não imaginou que você poderia ter um problema econômico lá na frente e gastou como se, na verdade, você tivesse uma taxa de crescimento impossivelmente fantástica e aí deu errado, né? Olha só. E agora, né, porque ele não pensou nisso e teve um evento externo, não é culpa dele, porque você não tem que pensar nisso. Você, como gestor, não tem que pensar que outras coisas podem acontecer ao seu redor. Não, você age
como se tudo fosse perfeito, se tudo fosse ganha, se não for, né, a lei de responsabilidade fiscal agora é flexibilizada para dizer que se tiver uma crise, tá, tiver uma queda de faturamento e repasse, papapá, vocês não vão ser responsabilizados, então passa o pano aí, tá tudo bem. Porque essa que estão querendo dar uma desculpa assim, não, mas é que não é culpa dos prefeitos, né, porque teve uma crise econômica. Bom, o gestor não imagina que, certo? Onde é que você já viu um dono de uma empresa falar assim, não, olha, é o seguinte, eu tô investindo como se o Brasil fosse crescer 8% ao ano. Aí se não crescer, não, se crescer eu notifico os meus clientes, eles me pagam a diferença. Ah, vai te catar, meu filho, isso não existe, certo? Você tem que pensar nesse tipo de coisa, os caras não pensaram, se ferraram. Aí agora a lei mudando, né, dando essa passada de pano toda, diz pros caras, não, isso aqui tá suci. O que acontece? A próxima vez que os caras falirem, eles inventam uma outra. Não, mas é que esse caso aqui também não vale. Ah, mas esse aqui também não vale. Então assim, você não pode gastar muito, senão você vai se ferrar. Exceto em todos os casos onde você gasta muito. Nesses não vale. Mas se gasta muito, aí você vai se ferrar. Então vamos parar pra pensar na lição que tá sendo ensinada aqui, ok? É como se você tivesse uma escola, e a média da escola é 7, ok? Aí os alunos vão lá, alguns passam, mas um monte deles fala assim, não vou fazer nada não. Aí sei lá, 80% reprova, aí você fala, putz, bancada, né? Então a média era 7. Então qual que é a nota mais baixa que tem aí? Não, um aluno aí tirou 3. Bota a média pra 3. Não, é porque daí fica sacanagem, entendeu? Porque se a gente reprovar os malucos aqui, aí vai reprovar. Aí eles vão, tipo, ter que arcar com as consequências dos atos deles. Eles vão ter que rever o que eles estão fazendo. E isso é muito difícil, né? Isso é muito chato. Então a gente baixa a nota pra mais baixa possível e toca. E na verdade foi meio que isso que aconteceu quando você criou a lei de responsabilidade fiscal. Foi você nivelar por cima, falar assim, bom, então vamos criar uma lei de você nivelar por cima no desleixo, né? Você falar assim, quais que são os caras que estão mais ferrados? Bom, então o teto é os caras ferrados. Então quem tava bem, você falou, entre você tá bem e o ferrado tem um grande espaço. Então, agora você não passa a média e fala, tinha já cidades, tinha estados, tal, todo mundo ferrado, eles vão ter que se adequar pra baixo. Não, a gente perdoa esses e abre um espaço pra todo mundo. E aí ficou interpretado que, bom, se o limite do gasto é aqui e você tá aqui, então você pode fazer isso aqui que tá tudo bem. Certo? Esse já foi o incentivo passado lá atrás e é o que está sendo falado agora. Se os alunos reprovarem, a gente baixa a nota para ficar tudo bonitinho. É a mesma coisa. As prefeituras estão muito ferradas. Agora elas vão ter que arcar com as consequências disso. A população vai ter que, mesmo se você quiser colocar o chapéu estatista para defender isso, né, a população vai ter que arcar com as consequências do que vocês votaram. Vocês elegeram seus vereadores e prefeito. Agora a gente vai passar pano para vocês, para os vereadores, para os prefeitos, para todo mundo. E prometendo que não, mas essa é a última vez. É tipo aquele drogado que fala, eu paro quando eu quiser. Né? Você imagina o prefeito ali tremendo na cadeira falando, não. Eu corto quando eu quiser, eu só preciso de mais dessa dose aqui e aí a gente... vai te catar, meu filho. É isso que tá sendo passado. Tá sendo passada essa lição que se você quebrar, quebre muito. Mas quebra violento, porque daí você vai lá chorando pro governo federal, pros deputados federais, desculpe, e eles vão te salvar. Se for quebrar por pouquinho, capaz dos caras não deixarem passar. Então quebra violento. Aí o que acontece? Qual que é a lição que isso é passada para, digamos, sindicatos de funcionários públicos, para toda a galera que recebe repasse de prefeitura, de todo aquele programinha de compra de voto que tem? Isso ensina para esses caras que é o seguinte, continua pedindo mesmo. A prefeitura faliu. Não importa, bicho. Continua pedindo aumento de salário, continua pedindo mais programa, continua pedindo mais almoço grátis, que alguém vai pagar essa conta. A trolha não é tua, a trolha é do aspira. É isso que está sendo ensinado. Então o que vai acontecer no longo prazo? Exatamente, você vai ficar com um boletão. Isso é a história dos ajustes brasileiros. Certo? Você sempre tem assim, não, deu errado. Desculpa, perdão, meu irmão, né? Vamos só subir o imposto aqui um pouquinho. Vamos organizar a coisinha aqui, agora tá bonito, aí agora 10 anos depois, última vez, só vamos subir o ICMS aqui, ajusta um pouquinho e tal, e aí agora vai todo mundo, vamos fazer um plano, né, que vai ser um plano de 15 anos, que todo mundo vai seguir, que vai ser imediatamente jogado pra fora da janela, agora a gente vai, é sempre isso que acontece, e de novo, tá acontecendo aqui, e você vai ganhar um boleto. Por quê? O que vai acontecer? Essas prefeituras vão continuar falidas e o governo federal vai continuar repassando dinheiro e talvez vai ter que salvar os caras. Vai ter que dar dinheiro de uma forma ou de outra para salvar os caras. Então o que acontece é que gente de outras cidades que não votou para essa irresponsabilidade, talvez votou para a irresponsabilidade dele ali, certo? Mas vai ter que pagar a conta. Ou às vezes, cidades que escolheram, né, que tiveram algum momento de luz ali descendo nos caras e falar, não vamos fazer burrada, essa vai ter que pagar também.
pela irresponsabilidade dos outros. Qual que é a lição que fica pra todo mundo? Olha, se você foi responsável, você vai ter uma festa agora e uma conta depois. Se você for responsável, você não vai ter uma festa e uma conta depois, que você vai pagar a conta do outro. Tô na dúvida, mano. Toca a fúria, né, cara? Acabou, vamos voar aí. É isso que tá sendo ensinado aqui. E no fim das contas, você vai acabar com um boleto, a gente vai acabar se ferrando nisso aí. Isso tem efeitos muito reais, que, por exemplo, rating das cidades. Tem essa coisa de avaliação de crédito e assim, mas cidade não pode tomar empréstimo. Tem algumas condições que pode, mas também tem hospitais, escolas e outras coisas dentro da cidade que tem essa avaliação e tal, não consegue investimento. Porque não consegue fazer alguma coisa assim, que tem gente que faz esses investimentos em hospital público, esse tipo de coisa aí e tal, usando os recebimentos, tudo mais. Não vai ter, aí não tem isso, aí que acontece, mas agora vai ter que ter mais imposto para fazer isso, porque antes não tava, antes tinha, né, agora não tem, porque o rating caiu, né, porque a gente tá sendo mais irresponsável, então agora a gente vai ter que taxar você mais para fornecer a coisa que a gente falou que ia fornecer e faliu. E se você não gostar disso, você não tem escolha, porque os seus ancestrais, ou, sei lá, você não tem escolha porque você vai ter que participar disso. É assim que funciona o Estado. Ok? Isso aqui, note que eu não tô falando de gestão. Eu não tô falando de um prefeito em específico. Seja o cara do PT, PSDB, seja o cara dos prefeitos do Bolsonaro, sei lá, vamos ver como vai ser esses governadores dele, como tiver os prefeitos, que vai certamente ter. Certo? Isso aqui não é ideologia. Isso aqui é incentivos. Esses incentivos operam para qualquer partido. Qualquer partido tá dentro dessa lógica aqui de torra e depois paga a conta, passa a conta pro outro. Porque é assim que funciona o Estado. E claro, eu não poderia deixar de lembrar que você também tem os tribunais de contas, cuja função, supostamente, é observar esses prefeitos e governadores e falar, vamos ver essas licitações aqui, vamos ver esses seus gastos aqui, ver se isso aqui é sustentável, se isso aqui não é. Só que 80% deles é ex-político. Isso eu tenho um vídeo lá, vou colocar o vídeo lá na descrição pra você entender. Cara, isso aí é indicação política. 23% responde a processo criminal. 23% dos caras que trabalham, né, que são os ministros, tem um nome lá do Schnapzinho, sei lá do que lá, que é o cargo do cara, ninguém liga também, é tudo uma vergonha mesmo, mas tem 23% desses caras respondem processo criminal. E é o cara que vai verificar as contas do Estado. E qual foi a última vez que você viu uma conta reprovada, cara? Certo? O Bruno Souza lá em Florianópolis teve um puta parto, foi um parto, meu Deus, um parto de quadrigêmeos bizarro pra você conseguir reprovar uma conta de um prefeito que foi responsável lá. É raríssimo esse tipo de coisa. Tem que fazer relatório, tem que fazer até fazer um negócio lá. E o que acontece com o TCU? Não passa. Cara, Pezão, tá preso agora? As contas dele foram aprovadas pelo TCU. Cabral, foi aprovado. Aécio Neves, as contas foram aprovadas. Dilma, foi aprovado, cara. Toda nas Minas Gerais, Rio Grande do Sul, tudo isso passou pelos TCUs. Passou pelo TCU e passou pelos TCS, os Tribunais de Contas dos Estados. Por quê? Porque é indicação política, porque não tem incentivo, porque não tem consequência. Os ministros, o secretário fiscal, sei lá qual que é o schnapzinho lá do cara do Tribunal de Contas, o cara aprovou a conta, do Beto Richa aqui no Paraná. Puta, eu lembro que eu vi isso, cara, quando a gente tava lá no começo, antes mesmo das eleições, eu tava dando uma olhada aqui no Beto Richa, comecei a olhar as contas dele e falei, bicho, não é possível, cara. Olha essas estradas, quanto custa uma estrada aqui, o quilômetro? Geralmente custa isso. Quanto que é o dele? Aí você fala, cara, eu que não... Entendeu? Não é meu trabalho fazer isso, eu não tô ganhando os salários gigantescos que os caras fazem isso. Meia hora eu peguei os negócios do cara e você fala, cara, não é possível. Tá, ele caiu um coisinho agora, mas, cara, passou por muito tempo, por anos, ninguém... Por quê? Porque o cara que faz isso, ou seja o funcionário público lá que é concursado tá dentro do TCE que vê isso, ou o ministro, secretário lá, o cara que vota esse troço, se ele passar isso aqui e for pro espaço, e depois descobrirem que tinha corrupção, que faliu, que etc., esse cara não arca com consequência nenhuma. Porque é uma indicação política, porque 23% responde a processo criminal, e porque dane-se, cara, não vai dar nada. Ele pode aprovar, ele pode desaprovar. O que acontece? É diferente de uma agência de rating, que se avaliar um negócio errado, perde respeito no mercado. Essas agências de rating já existe, gente. Já existe uma porrada de empresa cuja função é fazer essa avaliação contábil e dar um rating. Isso já existe. Não é como se fosse uma coisa assim, uau, que eu tenho que aqui especular. Se uma agência dessa faz uma cagada e perde milhões, bilhões de um investidor, não vai dar um problema muito grande. Eles podem ser responsabilizados de várias formas diferentes. Isso aqui não é. Isso aqui é tudo no teatro pra dizer que a gente vai ter responsabilidade, que a gente vai cuidar, não sei o que. E no fim das contas, pega teu dinheiro, torra, vira pra você e fala, ops,
Você vai pagar mais um boleto aí, mas não se preocupa que é o último. Tem que deixar falir e acabou. Ah, mas Rafael, se você deixar falir as cidades, poxa, porque se você não salvar isso aí, vai ter um monte de prefeito aí que vai perder, vai deixar de ser prefeito e tudo mais. E você tem que fazer o cara se ferrar mesmo e acabou, cara. Não tem jeito. Ah, mas daí as cidades vão, né, nesse tempo todo de ajuste, vai ser muito duro e vai, não sei o que. Tá bom, então faz o seguinte, privatiza tudo, reduz custo pra caramba, de preferência a bolha, mas enfim, corta tudo, passa tudo pra iniciativa privada, vai funcionar, e o resto é o que você faz. Ah, não, mas daí vai ser muito duro. Tá, a gente pode passar pano também e esperar que da próxima vez não aconteça, que é o que a gente veio fazendo na história do Brasil inteira. São essas alternativas que a gente tem. Se você não deixar os caras quebrar agora, se você não deixar isso tudo estourar agora e a população ver e entender, porque, cara, a maior parte das pessoas não tem um tempo pra ver um vídeo longo desses, não consegue entender a parte... Cara, eu não consigo entender a contabilidade dessas prefeituras. Abre uma LOA de uma prefeitura aí, vê os gastos, vê se você consegue entender, entendeu? A maior parte das pessoas não consegue entender isso. Se você não deixa o negócio ficar visível e falar pro cara, ó, tá aqui ação, tá aqui consequência, maluco não aprende. E é assim que o Estado funciona. Você separa a ação de consequência, separa isso temporalmente, cria um monte de história, e depois vem aquelas teoria pra dizer que sim, não deu certo. Se você não deixa o cara ver e falar, ó, você fez isso, você conseguiu isso, você aprendeu uma lição. Se você não tiver isso, o que você vai ter é a criança mimada que depois não entende por que as coisas dão errado e fica lá chorando, querendo as coisas dando certo. A gente pode ter isso, a gente pode ter uma mentalidade de vamos mimar todo mundo e ninguém arca com as consequências, ou a gente pode agir como gente grande. O que a gente não pode fazer é ter uma ideia de que todo mundo tem que ser mimado e depois ficar pensando, ué, por que as coisas não vão pra frente, né? Enfim, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.